Cumprimentos, amados papai do Senhor. Chegamos à nossa quarta videoaula da lição de juvenis. Estamos na quarta lição. Hoje iremos falar sobre a cronologia do Novo Testamento. Quando falamos em cronologia, logo lembramos de tempo, ou o estudo do tempo. Nesse caso, digamos assim, vamos estudar um pouco, resumidamente, sobre como se deu a escrita do Novo Testamento, como se deu esta organização, melhor dizendo, dos livros do Novo Testamento. Estão eles em ordem cronológica, quer dizer, da maneira que, pelo tempo que foram escritos, estão eles colocados na nossa Bíblia, ou estão organizados por outra maneira, por outro método. Então vamos descobrir nessa lição essa informação interessante. Nosso versículo inicial está aqui em Mateus 17:1, que fala o seguinte: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Nossa leitura bíblica em classe está em Mateus 4, verso 12 ao versículo de número 22. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região em sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Agora nós temos Marcos 1, 29 ao 34. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e serviu-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar aos demônios, porque o conhecia. Nós temos um breve relato do início do ministério de Jesus, referente à profecia dada por Isaías, que também é repetida aqui no livro de Mateus, o início do seu ministério. Enfim, nós vamos ver que os livros não estão organizados na ordem como eles foram escritos, estão organizados de outra forma para que a gente possa entender melhor o relato à medida que a gente vai lendo. Vamos ler aqui o nosso primeiro capítulo. Primeiramente, nosso primeiro objetivo é conhecer a história da compilação dos livros, da organização dos livros do Novo Testamento. Depois, saber que os primeiros cristãos só tinham acesso ao Antigo Testamento. E terceiro, compreender que os livros não estão dispostos em ordem cronológica. Primeiro vamos entender o seguinte: os primeiros cristãos e as Sagradas Escrituras. Vamos entender que nos anos iniciais da era cristã, os crentes tinham como palavra de Deus, chamada também de Escritura, apenas os livros do Antigo Testamento. Mas por que isso? Porque os livros do Antigo Testamento já estavam prontos. Os livros do Novo Testamento ainda não haviam sido escritos. Então, só tinham à sua disposição os livros
né, do Antigo Testamento, evidenciando a conexão e legitimidade de ambos. Comumente vemos em trechos do Novo Testamento histórias presentes no Antigo Testamento. Aqui em alguns trechos do Novo Testamento a gente vê histórias presentes lá no Antigo Testamento. Dentre os muitos exemplos, está, por exemplo, o profeta Jonas, que é do Antigo Testamento, mas está citado no Novo. Nós temos aí o profeta Jonas e a rainha de Sabá, que foram mencionados pelo próprio Jesus. A gente encontra isso em Mateus 12, verso 39 a 42. Também foi citado no livro, no Evangelho escrito por Lucas. Nós temos aí, por exemplo, a referência de Jonas, 1 Reis, que está citado aqui nesses textos aqui do Novo Testamento. Em Mateus 23, verso 35, Jesus também citou as mortes de Abel e Zacarias, onde a gente encontra em Gênesis 4 e 8 e 2 Crônica 24, verso 20. Além de muitos outros momentos em que o mestre explicou ou fez menção à lei de Deus. Em referência a Isaías 10, verso 22 e 23, o apóstolo Paulo falou sobre a salvação do remanescente de Israel. E a gente encontra lá em Romanos 9, versículo 27. Já o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, ele faz aí uma sintetização, ele faz um breve resumo, pegando vários homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, pessoas de fé. Muitas passagens bíblicas do Antigo Testamento é citado aqui, pessoas como Abel, como Caim, como o Enoque, Noé, Abraão, a Sara, o Isaac, o Jacó, Esaú, José, Moisés, também a Raabe. Veja que a citação de mulheres, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. Satanás, a antiga serpente, é mencionado desta forma em Apocalipse. Satanás é citado como a antiga serpente. Dessa forma, ela está sendo citada lá em Gênesis capítulo 3, verso 1, verso 4 e verso 13. Lá em Apocalipse, ela é citada em alusão à sua atuação na queda do homem lá no Éden. Então a gente vê que no Novo Testamento há uma citação muito frequente de textos lá do Antigo Testamento. Mas como se deu a compilação do Novo Testamento? Segundo explica o saudoso pastor Antônio Gilberto, em sua obra A Bíblia através dos séculos, da CPAD, a formação do Novo Testamento levou apenas 2 gerações. Em 100 depois de Cristo, todos os livros já estavam escritos. O que demorou foi o reconhecimento canônico. Isso motivado pelo cuidado, e escrúpulo das igrejas de então, que exigiam provas concludentes da inspiração divina de cada um desses livros. Veja que a formação da Bíblia não foi somente pega esse livro, põe aqui, pega aquele outro, coloca aqui, pega aquele outro lá, vamos juntar livros. Havia um exame minucioso, havia toda uma preocupação em juntar, em organizar esses livros, mas de forma que não fosse acrescentado ao cânon do Novo Testamento nenhum livro herético, nenhum livro apócrifo, nenhum livro que não houvesse realmente sido o seu texto inspirado por Deus, através do seu autor ou autógrafo original, que é o escritor que Deus usou para escrever. Então aqui veja que a Bíblia Sagrada, a gente tem um dado interessante. É tão importante a gente acreditar no que ela diz, porque a sua origem não foi construída de qualquer forma. Houve um exame minucioso, houve todo um cuidado para que a palavra de Deus que nós temos em mãos hoje, a gente pudesse ter confiança que realmente é a palavra de Deus.
né? Então é muito importante isso. O reconhecimento definitivo e fixação do cânon do Novo Testamento ocorreu no terceiro concílio de Cartago, ou de Cartago, em 397 depois de Cristo. Veja quanto tempo, quer dizer, 100 depois de Cristo, os livros já estavam todos escritos. Tudo que nós temos em mãos já estava escrito. Só que em 397 depois de Cristo, né, que teve aí o reconhecimento definitivo, né, e a fixação do cânon do Novo Testamento. Antes, porém, no ano de 367 depois de Cristo, uma lista com os 27 livros foi publicada por Atanásio, patriarca de Alexandria, aceita em 393 depois de Cristo pelo Concílio de Hipona. A validação dos livros como canônicos passou pelo testemunho dos próprios apóstolos, entre outras citações. O apóstolo Pedro, por exemplo, chamou as cartas escritas por Paulo de escrituras, reforçando a legitimidade da inspiração divina em tais escritos. Quanto à ordem dos livros, para efeito de estudo, há 3 formas de organizá-los. Na primeira, os livros são dispostos de acordo com a tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata, feita por Jerônimo, de 382 a 404 depois de Cristo. Na segunda, os encontramos organizados de acordo com as datas em que foram escritos. E na terceira, a ordem dos livros segue de acordo com a sequência dos acontecimentos. Ordem histórica cronológica, como é chamada, né? Bem, mas vamos ver a ordem em que os livros foram escritos. Pelo ano de escrita, assim se ordenam os livros, pelo ano de escrita. Pelo ano de escrita é o seguinte: temos Tiago, que foi escrito entre 45 a 49 depois de Cristo. O detalhe aqui que eu quero passar para os amados é que não existe uma data fixa, não tem como afirmar foi exatamente o ano tal, né? Nós temos Tiago 45 a 49 depois de Cristo, Gálatas cerca de 49 depois de Cristo, 1ª e 2ª Tessalonicenses cerca de 51 depois de Cristo, 1ª e 2ª Coríntios 55 ou 56 depois de Cristo, Marcos 55 a 65, há alguns que falam 49, né? Como eu já disse, não há uma data exata, não tem como bater o martelo aqui. Romanos cerca de 57 depois de Cristo, Mateus por volta do ano 60, Lucas cerca de 60 a 63 depois de Cristo, 1 Pedro cerca de 60 a 63 também depois de Cristo, Colossenses, Filemão e Efésios aproximadamente 62 depois de Cristo, Filipenses cerca de 62 a 63 depois de Cristo, 1 Timóteo 65 DC, Tito por volta de 65 a 66 DC, 2 Pedro cerca de 66 a 68 depois de Cristo. Olha só, 2 Timóteo próximo a 67 depois de Cristo. Veja que 1 Timóteo, deixa eu voltar, 1 Timóteo aparece cerca de 65 e 2 Timóteo 67. Quer dizer, os dois livros estão juntos, porém escritos em datas bem diferentes. Hebreus cerca de 67 a 69 depois de Cristo, Judas de 70 a 80 depois de Cristo, 1º, 2º, 3º João cerca de 85 a 95 depois de Cristo e por fim Apocalipse por volta de 90 a 96 depois de Cristo. Sobre esta organização temporal, que é a organização temporal,
O Evangelho de Marcos foi o primeiro escrito, antes mesmo de Mateus, Lucas e João. No caso aqui, a Epístola de Paulo aos Romanos, que hoje aparece como a primeira epístola a ser citada depois de Atos, né? Na ordem que encontramos em nossas Bíblias, ela é a primeira. No caso aqui, né, por ordem temporal, ela aparece como o oitavo livro que foi escrito, né? Quando a carta aos Romanos foi escrita, no caso já havia sido escrito alguns outros livros anterior a ela. Agora, a cronologia dos fatos. Nós vemos a cronologia aqui da escrita, né, o tempo em que os livros foram escritos. Agora vamos ver a cronologia dos fatos, dos acontecimentos que estão inseridos nesses livros. Como podemos constatar, assim como no Antigo Testamento, os livros do Novo Testamento foram organizados com o propósito de facilitar o entendimento e não arrumados pela ordem cronológica. O que está em primeiro não é o primeiro. Por exemplo, o que está em quinto não é o quinto livro pela ordem dos acontecimentos. As expressões depois, dali, no dia seguinte, adiante, etc., indicam continuidade e cronologia dos fatos. Muitas passagens bíblicas iniciam dessa forma, fazendo conexão com um acontecimento anterior. Ao ler a Bíblia em busca de sua cronologia, observe e tome nota dos personagens presentes na narrativa onde eles estão, a cidade, o vilarejo, o rio, o lago, o mar, a floresta, etc., e em que tempo estão, manhã, tarde, noite, madrugada, inverno, verão e etc. Embora não se tenha precisão de todas as datas, vemos que os primeiros acontecimentos na história do cenário neotestamentário, intercalando os relatos dos evangelistas, foram os que se seguem. Os primeiros acontecimentos aconteceram desta maneira que a gente vai citar agora. Veja só. Primeiro, o anúncio do nascimento de João Batista, isso pela ordem dos acontecimentos. Então a gente tem aqui o anúncio do nascimento de João Batista feito pelo anjo Gabriel a Zacarias, a gravidez de Isabel. Segundo, o anúncio também feito pelo anjo Gabriel a Maria, de que conceberia e daria à luz a Jesus. Terceiro, o sonho de José com um anjo do Senhor, que ele disse para receber Maria como sua esposa. A visita de Maria a Isabel e sua estada na casa de sua prima, por quase 3 meses. O nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus. João Batista nasce primeiro, Jesus depois. Sétimo, a visita dos pastores a José, Maria e Jesus. Oitavo, a circuncisão e apresentação de Jesus. Nono, a visita dos magos do Oriente. Décimo, a fuga da família para o Egito e a matança dos inocentes à mão de Herodes. 11º acontecimento, a volta da família do Egito. 12º, Jesus aos 12 anos entre os doutores em Jerusalém. E aí você já encontra em Lucas 2, 41 ao 52. 13º, João prega no deserto e batiza no Jordão. 14º, o batismo de Jesus no Jordão e a tentação no deserto. 15º, Jesus chama os primeiros apóstolos, os irmãos André e Pedro, os irmãos Tiago e João, Filipe. 16º, acontecimento, a transformação da água em vinho nas bodas em Caná da Galileia. E 17º, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. E 18º, a cura da sogra de Pedro. 19º, a cura do paralítico em Cafarnaum. E 20º,
a vocação de Levi ou o chamado de Levi, que é o mesmo Mateus. Então, a partir dessa pequena amostra, considerando a possibilidade de alternativas de outros arranjos cronológicos, esperamos que a gente possa se sentir ainda mais motivados a estudar e compreender este sagrado e valioso livro que é a Bíblia Sagrada. Ela está no jeito que a gente precisa para compreender melhor os fatos, acontecimentos e extrair dela, o melhor proveito. A gente conclui dizendo que, como temos frisado ao longo de nosso estudo, a sabedoria do alto atrai tesouros aqui e no porvir. Esteja certo de que o conhecimento, acompanhado da prática da palavra de Deus, o abrirão portas que nenhuma outra ciência ou nenhum outro bem material será capaz de proporcionar. Então, dedique-se a estudar as Sagradas Escrituras, permita que ela o ensine, oriente, corrija e guie todos os seus passos na justiça divina, e assim, por onde quer que você andar, será bem sucedido. O que importa é isso. Nós aprendemos na palavra de Deus aquilo que precisamos para viver na prática e ser bem sucedido. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus o Nazareno.